Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do oitavo ano do Romualdo, né? Estou fazendo esse vídeo, né, da semana 1 do PET 6, do PET 7, né, sobre o conteúdo da semana, né, que é imigração. Vamos olhar o que o PET traz de indicação, o que o PET traz de direcionamento para vocês e a partir deles eu vou explicar para vocês sobre o conteúdo dessa semana. Conforme vocês já sabem, né, a semana 1, né, do PET 7 começa na página 61 e a única coisa que traz de conteúdo é um pequeno texto que vocês têm que ler. Seguinte, final do século XIX, antes mesmo de acabar a escravidão, a sociedade e o Estado brasileiro entram num intenso debate sobre a mão de obra. O fim da escravidão já se aproximava e os fazendeiros, o Estado brasileiro, a sociedade, discutia como que seria feita a transição para o trabalho livre. Nessas discussões, uma teoria estava presente, que é a teoria racial, a teoria de que a teoria que afirma, né, que existe uma inferioridade da população negra comparado, né, com a população branca. Essas teorias raciais elas estão chegando no Brasil e começam a se fortificar. Parte significativa da sociedade brasileira importou essas teorias e se apropriou, melhor dizendo, muito bem dessas teorias. Seguinte, o fim da escravidão acaba em 13 de maio de 1888 e aí se intensifica o processo de imigração para o Brasil. Essa imigração tinha como objetivo a substituição, né, da mão de obra escrava. Essa substituição ela não foi feita aleatoriamente. Esses imigrantes, a grande maioria desses imigrantes que a gente está falando no final do século XIX, início do século XX, são imigrantes italianos, portugueses, alemães, árabes, são imigrantes exclusivamente brancos, na sua maioria europeus. O Estado brasileiro aproveita o processo de transição da escravidão para implementar uma política de branqueamento da população. As teorias eugênicas e as teorias raciais diziam que o negro era um problema para a sociedade brasileira, era um problema para o país. A população, né, que até pouco tempo atrás construiu esse país, agora, nesse momento, no final do século XIX, início do século XX, é considerado um problema e tem que ser eliminada. E essa eliminação se deu, em parte, através do processo de imigração. Essa eliminação que se tentou, né, que se objetivou, porque conforme nós sabemos, hoje a população negra ela é maioria, né, na população brasileira. Inclusive, algumas dessas teorias diziam que aproximadamente no início dos anos 2000 não existiriam mais negros no país. O objetivo era promover a imigração e também fazer com que a população negra fosse cada vez mais menor, né, na população brasileira. Ela seria menor através dos mecanismos que o próprio Estado iria fazer. As práticas eugênicas de esterilização da população mestiça e da população negra fez parte do projeto de branqueamento da população. Conforme nós sabemos, esse projeto de branqueamento ele não vingou, ele não deu certo, porque hoje a população negra é a maior parte da população brasileira. Mas é nesse contexto que a imigração ela surge, se desenvolve no nosso país. Esses imigrantes, uma grande parte deles vieram para as lavouras de café, especialmente no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Além disso, parte desses imigrantes também trabalharam, né, foram trabalhar no sul do país. Existia por parte do Estado brasileiro uma campanha de ocupação da região sul do país, porque a região sul do país era pouco habitada. Então, o Estado brasileiro promove uma expansão territorial, né? Uma ocupação territorial, melhor dizendo, no sul do país e forma-se, né, a partir daí colônias de alemães, italianos, portugueses ao longo de todo o sul do país.
Nas lavouras de café, a situação desses trabalhadores, né, desses imigrantes, não era boa, porque o trabalho que eles desempenharam, né, que eles foram submetidos, melhor dizendo, era um trabalho análogo à escravidão, muito parecido com o do escravo. Isso porque os senhores, né, os grandes cafeicultores, latifundiários brasileiros, eles exploravam de maneira muito exagerada essa mão de obra imigrante. Uma grande parte dos imigrantes que vieram para cá não tiveram vida fácil, apesar de que uma grande parte deles, ao longo do século XX, conseguiram ascensão social. Mas nesse momento, no final do século XIX, início do século XX, a vida de grande parte desses imigrantes foi muito difícil, em função da carga horária de trabalho extremamente elevada, das condições de trabalho, dos abusos dos latifundiários, né, dos proprietários, né, das fazendas. Eles estavam submetidos ao trabalho muito, muito difícil, né? Muito parecido com o do escravo. Enfim, o imigrante não teve vida fácil, mas ao longo do século XIX, em função do racismo que persiste na história do nosso país, uma grande parte da população imigrante acabou que conseguiu conseguiu a ascensão social, comparando, né, com a população negra, que não teve a mesma ascensão. Mas no início do século XX e final do século XIX, uma grande parte deles, né, vieram em condições muito ruins e permaneceram, né, em condições de trabalho igualmente ruins. Esse pequeno texto, né, eu sugiro que vocês leiam e ouçam, né, o que eu expliquei aqui para vocês que vocês consigam fazer tranquilamente as atividades que são solicitadas nesse PET 7 semana 1. Abraço e até mais.